Paz do Senhor, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Kelly Matos, esposa do pastor Rodrigo Matos, aqui de Fortaleza do Ceará. É com muita honra e satisfação que hoje venho trazer a meditação do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Capítulo esse, queridos, que se inicia após a cura de uma mulher pecadora. Essa mulher que ungiu os pés de Jesus, demonstrando ali todo o seu amor. Jesus usou essa ocasião para nos ensinar algo grandioso sobre amor, sobre perdão e fé. Logo após, Jesus continua a sua jornada pregando e anunciando o Evangelho aonde quer que ele vá, sempre andando com os seus discípulos. Porém, eles não andavam sozinhos, pois haviam também mulheres que seguiam a Jesus. Mulheres essas que haviam sido curadas pelo nosso Senhor de enfermidades ou de espíritos malignos. Isso nos leva a entender também o quão cuidadoso o Senhor é com as mulheres, não fazendo assim acepção entre mulheres e homens, pois para o Senhor nós temos o mesmo valor. E essas mulheres, como forma de gratidão e também de demonstração de fé, serviam e seguiam ao Senhor. Joana, mencionada no versículo 3, ela é esposa de Cusa, procurador de Herodes, uma mulher de posição, de posses, mas que resolveu abrir mão de todo o seu luxo e riqueza para seguir a Jesus. Essas mulheres não doavam apenas o seu tempo e também a sua energia, mas também doavam os seus recursos que tinham para apoiar o ministério de Jesus. Joana também foi uma cooperadora fiel do Evangelho. Dessa forma, amadas, Jesus nos ensina que nós, mulheres, temos um papel fundamental em sua obra e que a propagação do Evangelho também é papel nosso. E aproveitando que foram para algumas dessas mulheres, em Lucas, no capítulo 24, no versículo 10, que anunciaram a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nos leva a entender que o Senhor não leva em conta o gênero. O que conta, na verdade, queridas, é o Espírito Santo que habita em nossas vidas e que devemos fazer a nossa parte, levando a palavra de Deus, anunciando as boas novas e trabalhando no reino com os nossos serviços e contribuindo também com os nossos bens. Os versículos 19 ao 21, queridos, falará sobre a família de Jesus. Jesus, nessa passagem, ele não estava diminuindo a importância dos laços familiares, e nem tão pouco, amados, sendo indiferente com a sua mãe e com seus irmãos. Na verdade, Jesus quis demonstrar o comprometimento espiritual que ele tinha, porque ele sabia que precisava dar prioridade ao cumprimento da vontade do Pai. Do versículo 22 ao 25, queridos, Jesus acalma a tempestade. Passagem essa muito pregada, muito falada, porque nesses versículos Jesus nos ensina uma forma grandiosa e linda a sua soberania diante dos ventos e da tempestade, nos mostrando assim, amados irmãos, que ele sendo Deus, tudo ele pode fazer. E nós não devemos temer, porque se Jesus está no barco de nossas vidas, o que nós podemos fazer é ter fé e confiar, porque tudo ele pode. Muitas vezes nós ficamos como os discípulos, ficamos temerosos diante de algumas situações, mas nós devemos olhar para o alto e saber que Jesus está conosco, ele que está conduzindo o barco de nossas vidas. Consequentemente, nós não devemos temer, nós devemos ter fé de que ele vai sim acalmar os ventos e as tempestades que surgirão no decorrer de nossa vida. Do versículo 22 ao 25, queridos, Jesus acalma a tempestade. Passagem essa muito pregada, muito falada, porque nesses versículos Jesus nos ensina uma forma grandiosa e linda a sua soberania diante dos ventos e da tempestade, nos mostrando assim, amados irmãos, que ele sendo Deus, tudo ele pode fazer. E nós não devemos temer, porque se Jesus está no barco de nossas vidas, o que nós podemos fazer é ter fé e confiar, porque tudo ele pode. Muitas vezes nós ficamos como os discípulos, ficamos temerosos diante de algumas situações, mas nós devemos olhar para o alto
e saber que Jesus está conosco, Ele que está conduzindo o barco de nossas vidas. Consequentemente, nós não devemos temer, nós devemos ter fé de que Ele vai sim acalmar os ventos e as tempestades que surgirão no decorrer de nossa vida. Dos versículos 26 ao 39, nós vemos o endemoniado gadareno, onde a terra dos gadarenos, amados irmãos, localizava-se no território gentil de Decápolis. Esse fato, ele nos explica a presença dos porcos, que eram considerados imundos pelos judeus. Jesus, nesse momento, estava procurando descanso e não a oportunidade de pregar a palavra. A possessão demoníaca, ela deve ser diferenciada de uma doença mental ou emocional, pois elas envolvem espíritos malignos que, mesmo invisíveis, possuem e controlam pessoas e suas ações. Esses demônios, eles falavam e ouviam, mas não resistiram à ordem de Jesus. Quando Jesus os mandou sair, eles foram para os porcos, e aquele homem foi liberto. E ele tornou-se um grande missionário e apregou as maravilhas que Jesus havia feito em sua vida. Jesus continua nos falando, queridos, através de parábolas. No versículo 16 ao 18, ele nos ensina sobre a parábola da candeia, falando assim que a luz sempre vence as trevas. Por esse motivo, uma lâmpada, ela não deve ficar escondida, mas colocada de forma que se possa ver, fornecendo assim a iluminação que ela tem. Aqui a luz é usada como metáfora, amados. A luz significa a vida e a falta de luz significa a morte. Jesus é a luz do mundo, e venceu as trevas, e venceu a morte. Assim também nós devemos ser luz para esse mundo. Devemos fornecer a luz de Cristo que está em nossas vidas, para que as pessoas possam ver, através das nossas vidas, a luz de Jesus. Do versículo 40 ao 56, amados irmãos, nós finalizamos o capítulo 8 com duas lindas passagens. A filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Jairo era um príncipe responsável pela manutenção e funcionamento da sinagoga. Ele ouviu falar das maravilhas que Jesus havia feito e não pensou duas vezes em talvez perder o seu cargo. Foi até Jesus e se prostrou aos pés daquele que poderia naquele momento curar a sua filha. Jesus foi com ele de imediato e uma grande multidão o seguia. No meio dessa multidão também havia uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. E durante esses 12 anos, ela já havia gasto todos os seus recursos, todos os seus bens. Já havia procurado todos os tipos de médicos que existiam naquela época, e ela não tinha sido curada. Ela, porém, com fé, passou por cima do seu orgulho, da sua vergonha, e foi até a multidão, e pensou, se tocasse em Jesus, ela seria curada. E como a fé, queridos, promove um milagre, assim foi feito na vida dessa mulher. Quando ela tocou em Jesus, saiu virtude dele, e a hemorragia dela imediatamente foi curada. Jesus logo quis saber quem o tocou, pois dele havia saído virtude. Ele não queria apenas curar a hemorragia daquela mulher. Jesus também sabia que há 12 anos aquela mulher havia sofrido humilhações, rejeições, e que a sua mente também precisava ser curada. Dessa forma, essa mulher foi curada por completo, pois Jesus falou, vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus assim continua a sua caminhada rumo à casa de Jairo, e chegando alguém perto diz, a tua filha já está morta. Jesus apenas ouve e diz, não temas, crê somente e será salvo. Ele nos ensina assim, que não importa o que aconteça, nós não devemos temer a nada, nós temos apenas que confiar no Senhor. Jesus deixa entrar somente 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe daquela menina. Enquanto os da casa já choravam pela morte daquela menina, Jesus falava que ela apenas dormia. E o povo ria dele, sabendo que ela já estava morta. Amados irmãos, nós também sabemos que Jesus sabia que a menina estava morta, pois quando ele pega em sua mão, ele não diz acorda, ele diz levanta, assim também como ele fez com Lázaro. Jesus demonstrou ali que a morte para ele é vida,
e que com ele não há morte, a ressurreição. E todos ali ficaram maravilhados com o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante desse capítulo tão rico de milagres e maravilhas que Jesus operou, nos resta crer que para ele, meus amados irmãos, não há impossível, não há decretos contrários, pois com ele nós podemos todas as coisas. Ele é aquele que pode operar em tudo, conforme a nossa fé. E aqui eu quero muito saudosamente agradecer a Deus por essa rica oportunidade de compartilhar com vocês esse versículo tão lindo e rico da poderosa palavra do Senhor. Obrigada a todos, a paz do Senhor, que Deus vos abençoe.